Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Meus amigos, em meio a tanta notícia ruim, gravei até um outro vídeo que eu não sei se nesse momento eu já soltei ele, já publiquei. Na verdade eu gravei esse vídeo que eu estou falando com vocês no domingo, e hoje já é terça-feira. Falando inclusive sobre a prisão definitiva de um patriota, que o julgamento dele estava em andamento e agora saiu a sentença final, condenado, não sei quantos anos, 10, 12, 15, 16, enfim, num verdadeiro absurdo, e o homem foi preso chorando. Eu gravei esse vídeo mostrando essa situação, ele chorando, pedindo por justiça, que ele não cometeu crime nenhum, ele não era criminoso, enfim. Em meio a tantas injustiças, em meio a tantas notícias ruins, saiu uma boa. Você lembra de uma senhorinha lá de Tubarão que foi presa justamente por ter sentado no banco se eu não me engano, ela sentou no banco ela gritou, agora nós vamos pegar o Xandão. Eu acho que ela sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que aquilo ali é do povo, que agora eles iam pegar o Xandão e tal. Essa mulher mas ele caiu de pau em cima dessa mulher, essa mulher foi presa, depois foi solta, ficou em casa de tornozeleira, depois mandaram prender de novo quando saiu a sentença. Ela foi condenada também a 14 anos de prisão. Ela foi solta, deram prisão domiciliar para ela, Saiu andando, alegre, abraçando as pessoas. É engraçado que, eu não estou tirando mérito não, tá gente? Eu acho que não deveria nem estar com tornozeleira. Todos deveriam estar soltos, as pessoas não cometeram crime nenhum a ponto de levar 14 anos de prisão e passar por essa situação toda. Lembrando que essas pessoas já sofreram desde o dia da enganação, da perfídia. Mas por que o Bolsonaro também foi uma porrinhação para o cara receber a prisão domiciliar? Será que alguma coisa está mudando? Bom, mas enfim, vamos ver aqui. O momento que essa patriota foi solta e indo para casa para cumprir a prisão domiciliar. Depois, no outro vídeo, eu vou soltar uma outra situação aqui também que vocês vão gostar de ver. Dá uma olhadinha aí. Vocês viram aqui, tem a foto dela. Anistia já. Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, deixa cárcere após mais de 3 anos de prisão. Foi cumprir prisão domiciliar, ela não foi solta, liberta. Proibido rede social, proibido se bobear até de comer e beber. Mas tá solta, foi para casa, pelo menos uma senhorinha, que ela tem comorbidade, tem tudo também. Eu quero mostrar uma outra situação para vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês que são globalistas, ou seja, globalistas que eu digo não é situação global não, que são a que assiste a TV Globo principalmente. Eu quero que vocês saibam que 90% dos artistas lá enganam vocês. Eles têm suas ideologias, A maioria deles não são cristãos. Eu acho que nós temos o direito de ter a religião que quiser. Não é disso que eu estou falando. Mas é uma turma que apoia o socialismo, apoia o comunismo e apoia o Lula. Aonde está o erro nisso, Josemir? Não, nenhum. Mas, quando você tem um propósito de apoiar, porque eu estou aqui desde 2017, preste atenção no que eu vou falar para você. Nunca, nenhum político, sempre falo isso aqui, Bolsonaro, nenhum cafezinho me deram, e nem quero. Já antecipo aqui para vocês. Josemir, R$1 para ajudar o canal. Não quero. É de político? Não quero. Vou continuar sendo de direita, vou continuar sendo cristão, vou continuar sendo apoiador da direita, seja ele quem for, como agora, por exemplo, é o Flávio, nós vamos apoiar o Flávio. Se o Flávio cair e não puder vir outro de direita, vou continuar, porque eu sou de direita raiz. Eu acho assim, se o país ele tem dinheiro, inclusive eu vou falar sobre isso aqui também, o país ele ganha milhões de impostos. Esse dinheiro ele é dividido, vai para a segurança uma parte, vai para a educação outra parte e vai para a saúde outra parte. E são 3 pontos principais do país. O resto do dinheiro, tirando aí o pagamento dele e tal, negócio de emenda parlamentar, essas coisas, que também faz parte do pacote aqui, mas tirando essa parte aí, tem dinheiro para a cultura, tem dinheiro para outras coisas, para ONG,
uma parte mínima vai para esses lugares. Então, se é lei, se é direito, é constitucional você designar uma parte do dinheiro pequena para os artistas, por que não? Agora, como o Bolsonaro falou, eu vou ajudar artista que está começando. Artista que já tem contrato, que ganha milhões, já são consagrados, por que eu tenho que ajudar? É exatamente aí que entra o Lula. O Lula, ele é de raiz um político. E o político é isso. Normalmente são sujos. Ele usa de sujeira para poder chegar ao topo. O Lula dá dinheiro, injeta, e não é pouco não. Só que o Lula não tem dinheiro, o dinheiro é do povo. É aí que está o erro. Ele usa dinheiro do povo para pagar grandes artistas, que muita gente, eu sou apaixonado pela Dira Paz, que é dela que eu vou falar aqui também. E aí a Dira Paz fala, é o comunismo, gente. A bola da vez é o Lula. Lula lá, faz o L. Todo mundo vai fazer. Por quê? Estão sendo ludibriados, porque eles têm aqueles artistas, eu não, mas muitos. Tem muitas pessoas alienadas que ele tem aqueles como se fosse um deus. E tudo que esses caras... E o Lula sabe disso. Bom, inclusive, é um detalhe que, no meu entender, eu já falei outras vezes aqui, o Bolsonaro pecou e pecou muito em não usar a máquina pública para mostrar a verdade que a própria imprensa estava desfazendo dele. Toda vez que a imprensa falasse mal dele, se eu fosse ele tinha direito a contra-resposta, ele tinha direito a... Não usou. Para mim foi uma bola fora. Muita gente não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar porque eu sei o que eu estou falando. Ele tinha que dizer, Globo, vem cá, eu tenho direito a uma incursão aí. Mesmo que não tivesse, dinheiro, tá aqui, paga aí. Você vai fazer 20 incursão dizendo a verdade. Ele podia gravar e mandava botar em toda a rede, não fazia. Tudo dele era rede, ficava com raivinha para rede social, live. Acontece que quem está na bolha assiste, e quem não está? Ele é um presidente da República e ele sabia que precisava, nos 4 anos que ele ficou no governo, ele precisava bocanhar a outra parte do bolo, que é justamente aqueles que... Tem muita gente, que é Lula, não importa o que aconteça. Mas tem gente que é Lula porque vai na onda dos outros, não sabe o que está se passando. Falava que o Bolsonaro era genocida, até hoje tem gente que chama ele de genocida. Então ele tinha a obrigação, o dever de jogar na mídia. Falou, foi você que falou mal de mim, não foi, Globo? Pois é, eu que te dei a concessão, né? Então vamos lá. Mas não, pelo contrário, falou que ia tirar a coisa do ar, não tirou nada, porque não tinha força para... Enfim, olha, bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês verem a safadeza que esse governo faz. Presta atenção nessa matéria aí. 1 minuto e 20. Dira Paz, uma petista de carteirinha que fez campanha para o Lula em 2022. Chegou a desfilar na escola de samba que homenageou o Lula e foi inclusive a mãe do petista. Ela recebeu R$470 mil de dinheiro público para fazer a propaganda de um aplicativo do governo federal. Esse é Milton Cunha, apoiador ferrenho de Lula. Inclusive disse que com a Janja iria até o inferno, que até pode acontecer. Ele recebeu R$300 mil para gravar 2 vídeos apoiando o governo. Iguais a eles, tem pelo menos 55 influencers digitais que receberam dinheiro público para divulgar o governo federal. Segundo a Folha de São Paulo, o total desses gastos chega a R$2 milhões em pouco mais de um ano, 3 vezes mais do que todo o governo Bolsonaro. Mas os absurdos não param por aí. O governo Lula só no ano passado gastou mais de 130 milhões de reais só com anúncios na internet. 3 vezes mais do que ele gastou em 2024. E muito maior do que o governo Bolsonaro gastou nos 4 anos de governo. Tá claro, né? O governo tá gastando milhões e milhões de reais do nosso dinheiro para tentar manipular a tua opinião. Vão fazer de tudo para tentar te convencer que o Brasil tá uma maravilha. E aí eu te pergunto, vai cair nessa? Então compartilhe esse vídeo para que as pessoas saibam que elas estão sendo manipuladas e que a verdade chegue em todos. E vamos juntos combater essas mentiras da petezada. Gente, eu fico me imaginando, antigamente, nos anos 80, 90, não se tinha internet, onde para um brasileiro falar com outro sobre a safadeza de um governo, só se fosse em praça pública, às vezes no boca a boca dentro de uma empresa, às vezes na escola, no ginásio, ou num grupo de família. Hoje, nós temos as redes sociais, mas não é para falar mentira. Mentira não é bom em lugar nenhum, nem fora, nem dentro da rede social. Para falar a verdade, mostrar a verdade, e é isso que a gente faz. São milhões de pessoas que não ganham nada, são pessoas comuns que estão por aqui com um governo que há 20 anos vem só destruindo, saqueando o país. E aí a gente fala para as pessoas, mostra um vídeo como esse aqui, e as pessoas não entendem.
Você não vê o dinheiro que vai para Dira Paz e vai para o Milton Cunha. Você não vê. Mas o dinheiro que vai para ele não é do Lula. O Lula não tira do bolso dele, do salário dele, não. Ele tira do cofre do governo, ou seja, do governo que ele está administrando. Quando se fala governo, se fala povo, dinheiro do povo, dos impostos que você paga. Tudo que você compra, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de fubá, paga luz, paga telefone, tudo tem imposto. Ainda que você diga, mas eu não pago imposto, você que pensa. Você bota combustível no seu carro, enfim, pega um ônibus, tudo se paga imposto. Então vou resumir aqui. Ontem mesmo, um rapaz morreu, levou um tiro, né? Isso aí, meu Deus, quantos estão entrando em óbito agora por causa de tiro? Um cidadão saiu de casa para trabalhar, um assalto, tentativa de assalto, um tiroteio, ele morreu. Isso é um caso, né, no meio de milhões. Você vai no hospital agora, eu faço um desafio você que apoia o Lula. Aí a gente fala isso, vocês falam, mas o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 4 anos lutando em 2 anos contra a pandemia. Soltou dinheiro para comprar os entubadores. Governadores, principalmente do Nordeste, por isso que grava esse nome, Consórcio Nordeste, saquearam o dinheiro e o dinheiro não chegou para comprar números adequados para entubadores. Por conta disso, milhões de pessoas morreram, inclusive aqui no Rio de Janeiro. A minha irmã, ela foi entubada, mas demoraram a entubá-la, e isso aí prejudicou mais ainda. Milhões de pessoas, você sabia disso? Mas gosta de chamar o cara de genocida, né? Governadores, principalmente políticos de esquerda, seguraram o dinheiro e não compraram entubadores e ficou um caos nos hospitais. Inclusive, muita gente precisava ser entubado, não era entubado, ficava ali, morria. Ah, morreu. Tu sabe por que ele morreu? Não, porque precisava de entubamento e não tinha o entubador. Fizeram hospitais de campanha para atender, que alguns nunca nem chegou. Você sabia disso, que em Rio das Ostras fizeram um hospital, Rio das Ostras não, Barra de São João, que fica entre Cabo Frio e Rio das Ostras, Barra de São João, que pertence a Casimiro de Abreu. Fizeram um hospital de campanha, tudo pronto, não chegou a usar porque acabou a pandemia. Gente, e de onde veio esse dinheiro? Do governo do federal, do Bolsonaro. E muita gente criticando o cara. Então, quando você for no hospital, quando você sair na rua, te assaltar o seu celular ou alguém que você conhece, ou alguém que você conhece que levou um tiro, morreu, ficou aleijado. Quando você for no hospital para socorrer alguém ou você mesmo, e você vê que está demorando, vê aquele inferno de gente que lembre-se, caramba, podia ter dinheiro aqui para melhorar esse hospital, para ter mais médico, né? Ter uns lugares melhor para a gente sentar, enfim, né? Ter mais leito, ter mais remédio, que muitas vezes falta até gases. Né? Caso que eu digo, gente, aquela atadurazinha. Lembre-se disso, o dinheiro que ele manda para a Lei Rouanet, para pagar esses artistas, para defendê-lo. Olha que coisa interessante. Eu sou o governador, o presidente, estou com dinheiro do povo, vou pagar a esses artistas, que o povo gosta deles, e ainda que eles não me vejam, eles vão ver o artista dizendo para votar em mim, e o povo vai votar em mim, eu vou ganhar tranquilo. Inclusive, o próprio Lula, como é um articulador político de berço, né? Esse cara a gente fala, o povo não gosta. Gente, o Bolsonaro é um cidadão comum igual nós, com boas intenções. Mas a parte política dele é fraca. O Bolsonaro, o Flávio já não sei. Por isso que eu estou gostando de ser o Flávio. O Flávio já me parece ser mais um bom político. Esse me parece ser político. Mas o Lula de carteirinha é político, e político é isso, é o cara usar de artimanha. Não precisa fazer coisa errada, mas usar as artimanhas. Quando eu falo isso, a pessoa fala, por exemplo, eu vou explicar, quando eu falo, a pessoa fala, não, mas o Bolsonaro não é igual ao Lula não, porque o Bolsonaro não é pila. Olha só, todo governo, eu acabei de dar uma explicação, o governo ele tem direito à incursão na televisão. É direito, é constitucional, não é que ele vai fazer coisa errada. O problema do Bolsonaro é que ele não fazia, ao invés dele ir num lugar onde o povo, de ponta a ponta, do Iapoca a Chuí, ia ver ele falar e desmentir o que a televisão falava, ele vinha para as redes sociais. Nas redes sociais, eu vou falar, já falei, estou repetindo de novo. Nas redes sociais, ele se lançava para quem? Para a bolha dele. Porque quem é de esquerda não ia nas redes sociais dele. E é boas, nem vou entrar para ver. Mas na televisão, você está vendo uma novela lá, de repente, presidente Bolsonaro vai falar. Você tinha que ouvir. Ainda que você se levantasse para ir no banheiro, você estava ouvindo o cara falar. Cara, gente, olha, a televisão falou, mas a verdade é essa. Mas eu, se eu fosse ele, eu chovia. É direito meu? Então eu vou, mas eu vou cair de pau em cima. Eu vou terminar o vídeo aqui dizendo, o Lula, quando o Bolsonaro estava no poder, ele falou, esse sujeito é burro.
tá com o poder público na mão e não vai ganhar porque ele é burro. O Lula falou isso. E por que ele falou isso? Porque o Bolsonaro não é um político, ele não tinha essa coisa. Ele podia ter ódio da Globo, ele podia até fazer o que não fez. Se a empresa deve, e é dever do governo, né, cancelar a concessão dela, que ele fizesse, mas não era para ele falar. Porque ela, por tabela, tinha uma força no Senado e no STF. Passou por cima dele, foi lá derrubar a época de dívida, corta a dívida. O Supremo Tribunal cortou a dívida da Globo. Se uma emissora não tem mais dívida, porque o próprio Supremo cortou, olha só que coisa, meu Deus do céu. E o povo não vê isso. O presidente fica de mãos atadas. Fala, não, agora não tem mais jeito. Aí o próprio Congresso falou, não. Assinou lá a concessão por mais 30 anos da TV Globo. Então não é você falar, é você fazer. Então se eu fosse ele, só para concluir, Globo falou mal de mim, eu tenho direito. Não é paradinha errada, não é nada. Eu vou fazer, eu vou bombardear não só a Globo, como joga em todas as emissoras. Ele não fez isso. Tudo dele era rede social. No meu entendimento, na minha ignorância, essa foi uma falha fatal do Bolsonaro. Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.